Boa noite, igreja. Vamos abrir na carta de Tiago, capítulo 4. Nós temos estudado a carta de Tiago nos últimos meses. Estamos caminhando para o final da carta. Uma carta doída, por vezes. Uma carta que pega pesado com a gente. Mas é para o nosso bem, para o nosso crescimento como filhos de Deus. Tiago, capítulo 4. Hoje nós faremos a leitura e exposição dos versículos 13 a 17. Tiago 4, do 13 ao 17. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda a jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir que a tua sabedoria perfeita, pura, que vem do alto, que traz união, reconciliação, proximidade contigo, venha inundar nossos corações, para que nós venhamos abandonar nossos velhos caminhos, nossas velhas formas de nós andarmos, de nos portarmos, e que nesse movimento de arrependimento nós venhamos a nos submeter ao Senhor, com a certeza de que quando nós buscamos o Senhor se aproxima de nós, e nessa proximidade encontramos tudo o que precisamos. Nos ajuda, Pai, nesse momento, a ter nosso coração transformado pela Tua Palavra, que nós venhamos acolher com mansidão a Palavra que é enviada a cada um de nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos em outubro. Eu não sei vocês, mas ontem eu falei na reunião de oração que o ano está voando, especialmente depois de julho. Parece que está mais rápido do que nunca. Parece que se piscar amanhã já vai ser o Natal, já é ano novo e começa tudo de novo logo em seguida. E pensando nesse ano que não para de correr, a gente tem que pensar no seguinte: sabe aquela folhinha de papel, ou talvez uma página em algum aplicativo no seu celular, que lá no final de dezembro, possivelmente nos últimos dias do ano passado, você escreveu algumas metas para 2023? Pois é, eu já estou aqui te adiantando, elas estão lá esperando você. E muito provavelmente, se você for assim como eu, uma pessoa normal, boa parte delas talvez não foi realizada. Talvez hoje, me ouvindo, você pensou: eita, não é que eu coloquei umas metas para esse ano? Perder uns quilos, fazer tal curso, conquistar tal coisa, mudar tal hábito. E a verdade é que nós temos muita dificuldade para mudar. E mais dificuldade ainda, como veremos na passagem de hoje, de planejar. O ser humano tem problemas sérios com relação ao planejamento. Primeiro porque planejamos mal, executamos mal e temos expectativas erradas que atrapalham todo esse processo. E na carta de Tiago, nós temos visto nas últimas semanas, a partir do capítulo 3, versículo 13, como que Tiago nos chama agora, depois de mostrar o quanto nós estamos errados no nosso próprio caminho, a abandonar nossa antiga vida e a abraçarmos a sabedoria que vem do alto. Abandonar a sabedoria de baixo, que gera inveja e divisão entre as pessoas, e agora abraçar a sabedoria do alto, que une, que aperfeiçoa e que nos aproxima de Deus. No capítulo 4, nós vimos os chamados de Tiago. Ele nos fala para nos sujeitarmos a Deus, para nos aproximarmos dele, para que façamos esse movimento de arrependimento e proximidade com mudança de vida, transformando o riso em pranto, aqueles motivos de pecado agora em motivos de louvor ao nosso Deus. E nesse processo de mudança, Tiago, que era um pastor de igreja, como temos visto pela manhã no livro de Atos, melhor na palavra de Deus. E Tiago vai te mostrar hoje a sabedoria para você fazer planos de forma bíblica, de forma que agrada o Senhor. Eu não sei você, mas isso é muito importante. O que você acha sobre isso? Porque na hora que nós entendemos como nós devemos nos portar com relação ao futuro, nossas expectativas e desejos, o nosso hoje vai mudar. Consequentemente, pelo menos deveria mudar, se nós fizermos isso de forma correta. E Tiago vai nos mostrar aqui uma situação hipotética, mas que, como vimos em outras partes hipotéticas da carta, não é muito distante da realidade. Tiago mostra aqui para nós o diálogo entre algumas pessoas daquela igreja,
Perceba, não são descrentes, são pessoas da igreja. E ele vai falar sobre essas pessoas e os sonhos que essas pessoas têm. A maneira como elas olham para o futuro, para si mesmas e suas expectativas. E ele nos diz o seguinte, versículo 13. Atendei agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Ele fala assim, preste atenção você aqui, nessa igreja, que diz esse tipo de coisa. E aí, alguns poderiam pensar, mas Tiago, qual que é o problema? Olha, eu pensei em fazer algo, eu pensei no tempo para fazer esse algo, eu pensei onde eu vou fazer esse algo, eu penso o que eu vou fazer e o que eu espero de resultado disso. Qual que é o problema disso, Tiago? Qual que é a complexidade de fazer coisas tão banais como essa? E o diabo, como dizem alguns, está nas entrelinhas. Porque quando a gente olha para uma fala como essa, parece muito inocente, muito simples, muito, como a gente costuma falar, secular. É só a vida acontecendo do jeito que ela é. Só que essa fala desses irmãos aqui da igreja, que vamos hoje ou amanhã para tal cidade, vamos trabalhar um ano e vamos negociar e vamos conseguir recursos, essa fala, por mais inocente e simples que possa parecer, ela carrega nela o demônio. Ela carrega nela uma arrogância maligna, uma arrogância que vem do maligno. E a gente poderia ficar assim, ué, mas eu falo isso. Eu penso, amanhã, essa semana, eu vou pagar a conta, eu vou no mercado, vou na academia, vou fazer isso e aquilo, e vou começar a preparar um documento lá do trabalho. A gente fala isso toda semana. Qual que é o problema de falar isso? E Tiago vai nos mostrar. Essa maneira de pensar sobre a nossa presença no mundo, os nossos planos e o que vai acontecer a partir deles, se não for orientada pela sabedoria do alto, pode se parecer o que qualquer um diria, mas vai ser tão errado quanto que qualquer um faria. E eu quero mostrar para vocês os detalhes que estão nas entrelinhas dessa passagem, que Tiago vai nos falar sobre um procedimento cheio de egoísmo, ganância, arrogância, ignorância e malignidade. Onde que está isso nessa passagem? Onde está isso nesse desejo desses homens? Primeiro, vamos analisar o seguinte, quem que está envolvido nesse plano? Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Quem que está envolvido nisso aqui? O nós. Eu e o meu amigo. Eu e o meu colega de empreitada para conseguir esse recurso. Aqui nós encontramos uma pessoa que está fazendo um plano. A princípio, não parece ser algo errado. Só que todo o planejamento da pessoa gira em torno do quê? Eu vou, tal dia, tal hora, eu vou fazer tal coisa, eu vou conquistar, eu vou receber. Essa pessoa aqui não leva Deus em consideração no seu plano. De novo, pode parecer algo completamente banal e trivial, mas é nesses detalhes que percebemos o quanto a nossa mentalidade e maneira de viver o cristianismo não está alinhada com as Escrituras. É tudo assim, olha, eu vou fazer isso, esse ano eu vou perder tantos quilos, vou conseguir tal emprego, vou buscar um aumento e vou mudar de casa. Esse ano eu vou fazer isso. Nenhuma dessas coisas por si só é errada. Mas a pessoa, em tudo que ela planejou, visou apenas o eu. E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas das suas metas de ano novo, de 2022 para 2023, envolviam outras pessoas? Quantas de nossas metas, talvez para o próximo ano, que você já esteja pensando, se for bem ansioso, envolvem, por exemplo, a sua igreja? Envolvem, por exemplo, os seus filhos, o seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, alguém que é próximo de você? Um desconhecido que talvez você pode abençoar. Em que medida nossos planos para o futuro fogem do eu e olham para o outro? No caso aqui desses irmãos do passado, muito parecido com a gente, não tinha lugar nenhum. O foco deles é escolher a hora de sair, escolher onde chegar, escolher o que fazer e ter a expectativa do que ele vai receber. E Tiago vai nos mostrar no restante dessa passagem que isso é algo completamente egoísta. E os planos que nós devemos ter, é claro, tem coisas que são realmente particulares e individuais. Por exemplo, você está acima do peso e quer perder um pouco de peso. A princípio, você está planejando uma coisa apenas para você. Só que a motivação certa de um cristão com relação a isso é o benefício que a sua saúde vai trazer para outras pessoas. O cristão não vive para si. Tudo que nós temos e somos deve servir para a igreja, para a comunidade, para o outro e para o meu próximo. Um cristão acima do peso, ele vai buscar perder o peso para quê? Para que ele tenha mais saúde, disposição, força, vitalidade para servir a sua comunidade. Talvez para passar um pouco mais de tempo em oração de joelho, talvez para conseguir ter mais disposição de passar um período em jejum. Sabe-se lá o motivo? Cada um tem sua motivação. A questão é que um cristão não vive apenas para si. Os seus planos não envolvem apenas a sua realização pessoal, mas o benefício coletivo da sua ação.
Além disso, o plano desses irmãos é um plano ganancioso. Eles falam, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Eram comerciantes. O sonho deles, o plano deles é adquirir lucros. De novo, isso é errado? Não. Só que o plano, a visão deles para o futuro envolve o quê? Apenas o benefício financeiro. É errado o cristão buscar ter mais recursos financeiros? De forma nenhuma. Perceba, novamente, o detalhe é sutil. E é nessa sutileza da nossa motivação que muitas vezes nós pecamos sem mesmo perceber. Muitos cristãos vivem a vida pensando assim, eu tenho uma profissão, eu tenho minha vocação, eu tenho o meu chamado, portanto eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para adquirir um bom patrimônio. Isso por si só não parece errado. Mas o livro de Eclesiastes que nós lemos durante a liturgia fala de um homem que trabalhou, juntou dinheiro, adquiriu muitas coisas e no final da vida ele morreu. E por que ele fez com aquele dinheiro todo? Para onde aquilo foi? Qual foi o fruto de toda aquela ganância, de toda aquela empreitada, todo aquele desdobramento para adquirir mais lucros? Não é errado ser rico, não é errado adquirir mais dinheiro. Muitos dos servos de Deus do passado, Abraão, Isaac e Jacó, eram homens de posses. Porém, as posses não são a finalidade última do nosso trabalho. O cristão não trabalha simplesmente para receber dinheiro. Isso é importante, para honrar nossos compromissos. Mas o cristão trabalha para que, através da sua obra, ele abençoe a vida de outros, demonstre o caráter de Cristo e traga crescimento para o reino de Deus. Esses irmãos tinham um sonho, ficar rico, conseguir mais, que por si só não parece errado, mas quando perde a motivação por detrás do adquirir riquezas, se torna errado. Então, como que seu sonho, suas metas para esse ano, suas metas para a sua vida, como você se vê daqui a 5, 10, 15 anos, como que isso tudo, ainda que traga benefício pessoal, é visto como algo que traz benefício para outras pessoas. O cristão não vive mais para si. Tiago também nos mostra com essa fala, que é uma fala arrogante, e ele deixa isso bem claro no restante do texto, versículo 14. Vocês não sabem o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deviam dizer outra coisa. A postura daqueles irmãos era de olhar para o futuro e pensar, isso aqui é igual um brinquedo Lego, eu monto ele do jeito que eu quero. Esse futuro aqui é um mar bravo, mas eu sou o capitão da minha embarcação e eu vou navegar para onde eu quiser. E Tiago, ecoando o livro de Eclesiastes, fala, amigão, você não sabe nem quem você é. Como que você quer controlar o amanhã? Você não sabe nem como que a sua vida vai existir amanhã. E você quer controlar o seu futuro? Como que você pode ser tolo a esse ponto? E Tiago ecoa muito da literatura sapiencial aqui nessa carta. Porque ele fala, vocês não sabem o que vai acontecer, é um fato. Você pode saber muita coisa. Você pode saber o que você espera acontecer amanhã. Você pode saber o que vai acontecer em tal dia, de tal mês, de tal ano, segundo algumas previsões. Mas você não sabe de fato se você vai estar lá. Você não sabe de fato hoje, você que está aqui, se você vai chegar em casa vivo. A gente espera que sim, a probabilidade é que sim, a sua expectativa é que sim, mas você sabe com certeza, de fato, que isso vai acontecer? Você sabe com certeza que aquele pecado que você tem relutado para buscar arrependimento, você tem uma oportunidade depois? Sabe aquela coisa? Não, depois eu busco Deus, depois eu me arrependo, e talvez não tenha um depois. Tiago fala, olha, você acha que sabe de tanta coisa, isso é arrogância. Você nem sabe se o próximo batimento do seu coração vai acontecer ou não. Como que você pode ter tanta certeza do futuro? Então Tiago mostra essa arrogância. Confia não só que a pessoa tem um domínio do futuro, mas que tudo aquilo que ela vai fazer vai dar certo. Olha a fala deles. Nós vamos para a cidade tal, vamos passar um ano, vamos negociar e olha, a negociação vai dar certo. É um otimismo incrível. A pessoa olha para a oportunidade e fala, não tem como dar errado. Se eu fizer certinho, se eu investir em tal lugar, se eu tomar tal postura, se eu tiver tal contato, se eu fizer isso e aquilo, um intercâmbio, tal faculdade, tal, se eu fizer tudo certinho, o meu futuro vai estar aqui, ó, na palma das minhas mãos. E com certeza eu vou conseguir o que eu desejo. Aí vem o livro de Eclesiastes e joga uma maré de lama em cima de você. Não tem nem muito tempo que isso aconteceu. Lembram da tal da pandemia? Covid-19? Quem que pensou que aquilo ia acontecer? De uma semana para outra. A gente viu uma gripe lá no Sudeste Asiático, começou a se espalhar, e em um mês esse prédio estava vazio a esse horário. Foi em questão de 2, 3 semanas. Tudo mudou. E permanecemos assim por anos,
até que pudéssemos voltar a um novo normal e agora o normal de antes. Quem ia prever aquilo? Quem sabia daquilo? Que falso profeta dos dias de hoje fala assim, eu avisei que ia ter uma praga. Ninguém sabia, pegou todo mundo de surpresa. E essa surpresa custou muito caro para alguns, custou muito caro para a nossa igreja, nós perdemos irmãos queridos. Nessa pandemia, muitos irmãos que faziam parte dessa igreja se esfriaram e abandonaram a fé. Outros mudaram para o seu próprio jeito de viver o cristianismo. E quem pensou que essa pandemia ia fazer isso? Quem pensou que a nossa igreja ia ter passado por aquele período tão difícil que foram aqueles 2, 3 anos? Quem pensou nisso? Nenhum de nós. E Tiago fala, você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe se você vai poder falar adeus para aquela pessoa que você ama. Você não sabe se vai ter um outro momento para conversar. Você não sabe de nada. E por isso, não pense que a vida está nas suas mãos, que você vai fazer e por consequência vai a realizar. Não pense assim. Além disso, ele fala também que isso é maligno. Versículos 15 e 16. Ao contrário, diferente dessa postura arrogante, autocentrada, gananciosa, ignorante do próprio destino, em vez dessa postura, vocês deveriam dizer outra coisa. Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, enquanto vocês ainda não tomaram essa postura, agora, entretanto, vos jactais, vocês vivam com essa arrogância. É isso que jactância tem aqui, essa arrogância pretensiosa, de achar que você domina tudo. Vocês se jactam na vossa arrogante pretensão. Toda jactância semelhante a essa é maligna. É do maligno. O Tiago falou logo no começo dessa página aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. O que o cristão faz? Resiste ao propósito de Deus, ao domínio de Deus sobre sua vida e abre a porta para o diabo. E o que a pessoa faz? Reverbera com seus planos e sonhos as intenções do diabo. E a gente nem percebe. A gente fala como se fosse prudência, sabedoria, determinação, coragem, resiliência, qualquer adjetivo de autossuperação que você possa imaginar. Nós olhamos para o futuro com essa forma, nossa postura dessa forma. E Tiago fala, amigão, o diabo está nos detalhes. É nessas pequenas posturas, aparentemente inocentes do versículo 13, hoje ou amanhã vou trabalhar, vou conseguir, que você cede ao diabo. É nessa postura de vida que você vive a malignidade do mal na sua própria existência. Você abre uma porta para o diabo. Hoje em dia, muitos cristãos têm medo de abrir brecha. É verdade, existe esse linguajar lá em Efésios, e nós vimos isso no começo do semestre. Abrir brecha para o diabo é o quê? É quando um crente começa a ter problemas contra o crente e cria brechas no meio da igreja. Aí o diabo entra e estraga os relacionamentos da igreja. Por quê? Porque os irmãos não vivem em união. Quando há união, não há brecha. Só que o movimento cristão mais recente, o que diz? A brecha para o diabo pode ser aberta quando você ouve música secular. A brecha para o diabo acontece quando você bebe tal bebida, quando você assiste tal filme, quando você veste tal roupa, quando você vai em tal lugar ou deixa de fazer tal coisa. E eu não estou dizendo que essas coisas não são inocentes, eu não estou dizendo que essas coisas são neutras, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente fica querendo coar um camelo, coar um mosquito, e engolimos um camelo. Nós queremos evitar o diabo em filmes de terror, em mensagem subliminar, em um monte de coisa, na ideologia de gênero, o comunismo e o que for, mas abraçamos o diabo na nossa maneira de enxergar o futuro. E aí eu te pergunto, você acha que o diabo é tão tolo, mas tão tolo, de colocar um banner escancarado falando, eu estou aqui? Ele fica aqui, sugerindo ideias razoáveis, coisas que parecem prudentes, coisas que parecem trazer uma certa segurança e até mesmo uma prudência no nosso viver. O diabo está ali. Lembra de Pedro? Pedro, discípulo de Cristo, líder dos apóstolos, braço direito de Jesus. Num dos momentos mais críticos, Jesus fala, olha, eu vou ser morto, crucificado e vou ressuscitar em Jerusalém. O que Pedro fala? Mestre, longe de ti. E olha, eu acredito na sinceridade de Pedro. Pedro não ficou possesso naquele momento, mas ele reverberou com a sua boca palavras do diabo. A sua maneira de enxergar a missão do Messias, a segurança, o conforto, a vitória dele, foi deturpada por pequenos sussurros do diabo na vida, na sociedade, na sua vida, no seu crescimento. O diabo não chegou naquele momento e falou assim, Pedro, com aquela voz que a gente pensa que o diabo tem. Foi a sua vida inteira, ouvindo conselhos e criando toda uma visão de mundo que fazia pensar, o meu Messias não pode morrer, ele tem que matar. Ele não pode ser derrotado, ele tem que triunfar. E a vida inteira criando essa mentalidade fez com que naquele momento, com sinceridade e boa intenção, falasse, mestre, longe de ti, não vá para a cruz, cremos no seu bem.
E a resposta de Jesus não é outra. Vai para trás, Satanás. Você cogita as coisas dos homens. No vácuo, a fala de Pedro é a fala que qualquer melhor amigo diria naquela situação. Mas a fala de Pedro, com a melhor das intenções, era a fala do diabo. Por isso a gente tem que parar de sermos bobos com relação à ação do diabo. O diabo é muito mais astuto do que imaginamos. As trevas são muito mais astutas. O nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. E nós achamos que a maldade está naquilo que é explícito, e de fato está, mas também no implícito. Também na nossa inocência, nosso desejo de segurança e de controle. Nisso, o diabo faz a festa e a gente nem percebe. Por isso que Tiago fala, a solução e a saída para esse tipo de postura de vida, que é egoísta, gananciosa, ignorante, arrogante e influenciada pelo diabo, é fazer o quê? Se submeter a Deus. O que ele já disse lá no versículo 7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e o diabo foge de você. Se aproxime de Deus e ele vai se chegar até vocês. Se purifiquem, transformem a vida de vocês, porque Deus quer vocês perto deles. Deus nos dá broncas na carta de Tiago. Os comentaristas todos falam, Tiago tem um sério tom exortativo e apologético. É um jeito bíblico e teológico de falar, ele dá bronca na gente, e é difícil de ler. E ele faz isso, porque Deus nos ama. Tiago amava aquela igreja. E tudo que ele mais quer é que no meio dessas broncas nós tenhamos um choque com a realidade e percebamos que nós estamos conduzindo a nossa vida por uma sabedoria que parece sábia, que parece boa, mas é a sabedoria de baixo. E o desafio está em transformar a nossa postura de vida. E aí Tiago vai falar o quê? Como que eu mudo isso? Com uma postura diferente, que é a do versículo 15. Em vez disso tudo que nós vimos, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que essa expressão quer dizer? Primeiro, o que ela não quer dizer. Muitos cristãos leem essa passagem e pensam assim, então, a pessoa fala assim, olha, ano que vem, eu quero trocar de carro, eu quero casar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, se Deus quiser. Não é isso que o texto está ensinando você a fazer. Não é para você falar a sua lista de pedidos para o Papai Noel e no final falar, se Deus quiser. E pronto, você redimiu todos os seus desejos egoístas do coração. O que o texto está nos mostrando é que não é um selo gospel, se Deus quiser. Então tá bom, tá valendo. Não, mas é uma postura de coração, porque as palavras saem de um coração, a nossa boca fala, o coração está cheio, um coração que tem consciência do senhorio de Deus sobre a sua vida. Você só vai conseguir planejar, sonhar e ter uma vida que ao menos pensa no futuro, bíblica, na hora que você entender que o Deus que cuida de você agora é o Deus que vai estar no futuro, onde você ainda não está. O Deus que cuida de você hoje, cuidou no passado, quando você nem conhecia Ele, é o Deus que está no futuro cuidando de você. É o que nós vimos em Mateus capítulo 6. Aqui é a nova versão da linguagem do Gunther. Não sejam como os pagãos, que ficam aí preocupados com comida, bebida, o que vai acontecer no futuro. Eles não têm pai. Quem tem pai são vocês, e quem tem pai sabe que o pai cuida. O pai sabe de tudo que vocês precisam. Então pare de viver como pagão, pensando que Deus não vai cuidar de vocês. Ele cuida. Mas e o dia de amanhã? Para de se estressar. Por mais ansioso, por mais que você arranque cabelo, tome Rivotril e o que for, você não vai aumentar a sua vida, você não vai mudar o amanhã. O amanhã não te pertence, ele escapa por entre seus dedos, que é a linguagem de Eclesiastes. Essa que é a ideia de vaidade. É aquele soprinho, aquele vapor do dia frio, que você tenta prender, ele escapa por entre os dedos. O amanhã não te pertence, ele não é seu. E Jesus fala em Mateus, pare de querer controlar o futuro. Pare de querer viver no amanhã. O único que vive em todos os tempos ao mesmo tempo é Deus. Ele é o único que é eterno. Nós somos temporais. O único que sabe do futuro e de fato controla é aquele que te ama, aquele que é seu pai, aquele que fala, não tenha medo. Esse é o nosso Deus. Um Deus que quer que, por meio desse amor demonstrado de forma tão generosa, para passarinhos e para flores, e para você ainda mais, Ele quer que você olhe para toda a beleza da criação, todo o cuidado com a criação e faça assim, finalmente posso descansar. Eu não aguento mais tentar segurar as rédeas da minha vida. Eu finalmente encontrei aquele que se importa comigo de verdade. Aquele que sabe do meu futuro. Aquele que sabe o que eu preciso de verdade. E não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. E vai me dar. Agora eu encontrei aquele que de fato me ama com um amor paternal que talvez eu nunca experimentei nessa vida. Agora eu tenho aquele que me cuida como uma criancinha dependente de colo. Agora eu encontrei esse. E esse Deus, quando Ele é adorado e recebido dessa forma, a nossa boca fala isso. Se o Senhor quiser, se o meu papai quiser,
se é aquele que cuida do futuro, se é aquele que tem domínio sobre o tempo, se é aquele que me conhece e determinou cada um dos meus dias, quando nenhum deles existia ainda, se esse é o meu Deus, seja o que Ele quiser, porque o que Ele quiser vai ser o melhor para a minha vida. Não significa que você não deva fazer planos, não significa que você não deva sonhar, ter metas, expectativas na sua vida, é impossível viver assim. Mas nós devemos fazer tudo isso, não em colocar um selo no fim, se Deus quiser, mas fazer tudo isso com a consciência, eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu não sou pagão, eu tenho um Pai. O meu Pai cuida. E esse Pai aqui, Ele vai me cuidar da minha vida, tanto no aspecto da vivência, não só viveremos, como também das minhas realizações, como também faremos isso ou aquilo. Deus sabe quando você vai morrer. Ele já está lá, num tempo que ainda não existe, mas Ele já está lá com você no seu último suspiro. Se você for filho dEle, do seu lado, preparando para receber você na glória. Ele já está no seu funeral, te amando. Não precisa ter medo desse dia. Alguns têm medo de morrer sozinhos. Se você tem um pai, você nunca vai morrer sozinho. Se você tem um pai que tem muitos filhos, você não vai morrer sozinho porque também tem uma família perto de você, aqui, do seu lado. A gente tem que aprender a se ver dessa forma. O nosso Deus quer que você planeje, que você sonhe, que você tenha metas. Ele colocou essa eternidade no nosso coração, esse desejo de querer ver o futuro. Ele fez a gente assim. Mas Ele quer que você viva isso com a certeza de que Ele está lá cuidando de você. E se Ele quiser, o que Ele quiser, isso vai ser o melhor para você. E Tiago termina com o versículo 17, que parece até solto nisso tudo, dizendo, portanto, esse é o grande desafio de interpretação desse texto, por que portanto? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Como que a gente entende isso? Como a gente aplica isso que a gente viu? Aproveitando as oportunidades que a gente tem. Como eu falei durante toda a mensagem, nós não estamos no futuro, nós estamos no hoje. No hoje, dia 15 de outubro de 2023, você está aqui nesse lugar. Você está na sua casa assistindo isso aqui, ou talvez no YouTube, em outro dia do futuro, que a gente nem existe ainda, ouvindo isso aqui, talvez décadas depois desse sermão ter sido pregado. Nesse momento que você tem ciência desses fatos, ciência desse Deus que cuida de você, ciência da fragilidade, da tolice, da arrogância humana, nesse momento você se torna responsável da sua postura de vida. Tiago quer que você olhe para tudo isso e pense assim, chega, a partir de agora eu quero ver uma vida diferente. A partir de agora eu não quero chegar no último dia e falar assim, Deus, mas eu não sabia. Agora que você sabe que você tem um Deus que cuida, agora que você sabe que dá para fazer planos, mas submetê-los à vontade do Senhor, faça isso. Não pense que isso é um discurso bonito. Não trate isso como algo que talvez te emocionou. Não trate isso como algo que apenas te instruiu. Trate isso que você recebeu a partir desse ensinamento de Tiago, movido, inspirado pelo próprio Espírito Santo, como algo que deve conduzir a sua vida agora. Pare de fazer como os ouvintes de Tiago estavam fazendo até aqui nessa carta. Ouvintes, mas não eram praticantes. Ouviam e sabiam, mas não faziam. Tiago nos desafia agora, no final dessa passagem, a olhar para trás, para aquilo que nós temos aprendido de um Deus que cuida de nós e fazer o seguinte, eu entendi, e agora eu vou dar um passo em fé, sabendo que Deus está cuidando do meu próximo passo. E se Ele quiser, eu vou tropeçar e morrer. Se Ele quiser, eu vou dar mais 1 milhão de passos. Se Ele quiser, eu vou realizar os meus sonhos. Se Ele não quiser, Ele vai destruir os meus sonhos, porque Deus também gosta de fazer isso às vezes, mas vai realizar os desejos dEle para a minha vida, que são infinitamente melhores que os nossos melhores sonhos. Deus quer transformar a sua vida, só que Ele quer que você haja agora com essa dependência agora. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, viver nessa dependência e confiança de Deus, sem arrogância, ignorância, ganância no coração e egoísmo, aquele que sabe como viver agora e não vive mais assim, está pecando. E esse é o risco de ouvir sermões. Esse é o risco de adquirir conhecimento. Você se torna responsável por aquilo que você ouviu. Mas não fique com medo. Tenha um temor santo da sua postura de vida, mas não tenha aquele medo que te paralisa. Olhe para tudo isso, para a sua dificuldade, para a sua fragilidade, a sua arrogância, a maneira tão fracassada como nós planejamos e sonhamos nosso futuro, no caso agora já um passado que nunca aconteceu, e pense, eu não preciso mais viver assim. Eu não preciso ser mais escravo dos meus desejos de controle, segurança, conforto. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E a partir de agora, eu quero viver leve nos braços do Pai. A partir de agora, planeje e sonhe. Mas faça tudo isso num coração que fala, papai, você sabe o que é melhor para mim. E se o Senhor quiser, vai dar certo.
Se o Senhor não quiser, não vai dar certo. E graças ao Senhor por isso, porque o Senhor me ama mais do que eu mesmo. E o Senhor sabe o que é melhor para mim, para que eu me torne mais parecido com Jesus, cada vez mais benéfico para a igreja de Cristo e cada vez mais glorificador do teu nome. Tiago nos chama para essa jornada, e essa jornada é sua agora. Por isso, concluindo essa mensagem, pense o que você vai fazer com isso. Pense talvez naquela lista, aquelas metas que você tinha, aqueles sonhos que talvez te acompanham há décadas e décadas, e pense, com que base eu sonhei isso? Qual que é a garantia que eu tenho que isso vai acontecer? Quer ver um teste? E se isso não acontecer? Com toda certeza, como que eu vou me sentir? Se isso destruir a sua vida, é porque aí você ainda não aprendeu o versículo 15. Se o Senhor quiser, eu viverei e farei isso e aquilo. Como que você lida com a frustração? É um ótimo termômetro da nossa dependência de Deus. Porque Deus gosta de nos frustrar. E na frustração, Ele nos convida a lembrar: você está dependendo de mim? Você está confiando em mim? Você sabe que eu cuido de você? E a gente... eu sei. Então, vamos seguir em frente. Limpa essa sujeira, levanta, filho, e vamos empreender de novo. Deus te chama para uma caminhada. Ele não quer filhos perfeitos. Se Ele quisesse, Ele já faria isso instantaneamente. Mas é que nessa jornada nós nos tornamos cada dia mais parecidos com Jesus. E sim, no último dia seremos perfeitos. Em uma jornada de aprender a depender desse Deus. Por isso, vamos orar, pedindo que Deus nos ajude a ter sabedoria, não só para planejar, mas para viver no tempo, enquanto nós sonhamos e planejamos para aquela realidade que nos cerca e é ordenada pelo próprio Senhor. Vamos orar. Pai querido, obrigado, porque as suas mãos conduzem o nosso destino. O Senhor já está no futuro que nós desconhecemos e na nossa arrogância pensamos que dominamos tão bem. Nós queremos te pedir, Pai, que aqueles sonhos nossos que o Senhor frustrou fiquem de fato sepultados, Pai, se forem para o mal da tua igreja, para o mal do nosso crescimento. Nos ajuda, Senhor, Pai, a viver de forma dependente do Senhor, de forma que confia que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Que quando o Senhor destrói nossos sonhos, é porque o Senhor tem coisas melhores para a nossa vida. Coisas melhores para o teu reino, coisas melhores para a tua glória, coisas melhores para a nossa maturidade, para a nossa semelhança com Jesus. Nos ajuda a crescer nessa maturidade. Sermos filhos maduros do Senhor, que olham para o futuro não com o desejo de um desbravador, mas com a expectativa de um filho que sabe que o pai está cuidando dele. Nos ajuda nisso, Pai. Perdoa aqueles que têm o coração dominado pela arrogância, pela maldade, Pai, de pensar que são senhores de sua própria vida. Cada um de nós aqui tem fraqueza nisso. Mas ajuda, Pai, especialmente aqueles que têm sido aprisionados por esse desejo, essa inquietação, essa frustração constante de sentir que a vida escapa por entre os dedos, porque de fato ela escapa. E nos ajuda a descansar na Tua graça, lembrar do Teu amor todos os dias da nossa vida, porque o Senhor não desampara aqueles que são seus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.